Como todas as cartas, né, nós já sabemos que tem o remetente e o destinatário. Remetente é aquele que está escrevendo, e essa carta então vai para um destinatário, quem está recebendo. E por longos tempos, olha bem, por longos tempos, essas cartas, quem as pagava era quem recebia, porque hoje se eu vou enviar uma carta pelo correio, eu pago para enviar. Mas um tempo no passado, visto que as cartas era por navio, era, né, de animal, nessa coisa que demorava realmente chegar no destinatário, então a pessoa pagava, se ela recebesse, ela pagava. Então, era sempre, né, a pessoa recebia, era quem recebia a carta que recebia, que pagava, né, esse envio, né, que havia sido feito, essa despesa. Porque muitas delas, né, não chegavam aos seus destinatários por causa da distância e da dificuldade de locomoção que nós tínhamos. Correspondente oficial, ele deve estar numa linguagem, como nós temos aqui, olha, a linguagem deve ser como? Padrão e culta. Nós temos que ter o cuidado de fazer qualquer tipo de correspondência, colocar da forma mais padrão e de forma culta. Por quê? Porque é um documento. E um documento, ele deve ter primar, né, para não ter erros, né, não ter assim jargões, palavra que não seja condizente com a realidade da língua portuguesa, da escrita padrão e também da culta. Em uma correspondência, é essencial que tenha o quê? Concisão, clareza, impessoalidade e ausência de regionalismo. O que vem a ser isso? Concisão, nada de ficar se enrolando, falando um monte de coisa, vai direto ao assunto, tem que ser claro também, né, que é a mesma coisa de conciso, né, falar logo o que quer falar, né, com poucas palavras. Impessoalidade, documento, ninguém fala que eu penso, o que eu acho, uma coisa impessoal, né, como qualquer texto, né, que é dissertativo. E também a ausência de regionalismo. Eu não posso pôr jargão que é natural de Formosa, de Goiás, sendo que eu vou mandar para outra localidade diferente. A correspondência da ata é o que nós vamos falar agora, que nós vamos trabalhar. O que é uma ata, na verdade? A ata é um documento onde é redigido no momento que se faz uma reunião. Presta atenção que isso aqui vocês vão fazer para a gente daqui a pouco. Então, uma ata é uma correspondência onde eu vou redigir após ter tido qualquer tipo de reunião. E essa ata, a primeira coisa é escolher, então, um secretário. Esse secretário, então, ele vai ser a pessoa, né, que vai redigir essa ata, né? E ele vai, então, estar ali, né, a posto, né, atenção, né, para poder redigir essa ata, né? Para que, então, né, não passa nenhum detalhe desapercebido. Primeiro nós colocamos o nosso cabeçalho, que é o assunto tratado. Por exemplo, a ata do Grêmio Escolar. Então, eu tenho que colocar lá meu cabeçalho. Na introdução, eu devo colocar as datas por extenso. Por exemplo, assim, aos dia 9 do mês tal, de 1900 e tal. Então, toda a minha data, tal hora, tal minuto. Então, isso tem que ser tudo por extenso, né? Para que fique claro e ninguém diz, não estou entendendo. Outro ponto é o nome dos participantes dessa reunião. Nesse momento, é hora de colocar o nome de todo mundo. Se tiver 10, se tiver mais, se tiver menos, todos terão um nome ali. Se for pessoa mais estranha, coloca o nome completo. Se for um grupo de pessoas mais ou menos conhecidas, coloca só o nome, né? Se não tiver ninguém repetido o nome, não precisa colocar, né, nome completo de ninguém. Depois que já colocou os nomes, quem toma a frente do debate? Quem é que vai debater? Você vai colocar, né? O senhor presidente, então toma a palavra, tal, né? Você vai escrever isso. Enquanto vai acontecer na ata, a reunião, você já vai escrevendo, né, o que está acontecendo. E depois você vai colocar o que foi decidido. Se for reunião de Grêmio, por exemplo, né? Nesta reunião será para depois decidido, né? Foi decidido que os nossos alunos deverão fazer parte, né, de quantas partidas, quantos jogarão, quantos ficarão no banco de reserva, que brinde, como é que vai ser a premiação, que tipo de troféu, quando que vai ser. Então, vai colocar ali, item por item, tudo que foi decidido nessa reunião. E depois que você já fez tudo isso, é hora do fechamento, que é a hora de você fechar a sua ata, né, dizendo mais ou menos assim: sem mais nada para o momento, concluímos esta ata, né, tal, você vai fechar esse momento.
E aí quando você fechar, né, dizendo mais ou menos dessa maneira, então é hora de todo mundo assinar. Você pode ainda antes da assinatura colocar, né, a data, né, Formosa tal, se for em Formosa. E então nesse momento todo mundo que esteve presente deve então assinar essa ata. Aqui eu coloquei eu não vou lê-la toda por causa do tempo, mas vocês vão ler depois. Essa ata que eu coloquei aqui, né? Ela é uma ata que ela começa do jeito que eu disse para vocês, ó. Aos 18 dias do mês de abril de 2009, às 15 horas e 30 minutos, ainda colocou, né, que foi na sala 507 do Bloco A, no campus memorial, sob a presidência da comissão de líderes. Aí depois você vai lendo aqui, o restante você vai vendo aqui, que vai colocando os detalhes, né, conforme mais ou menos a gente mencionou. É bem verdade que não tem necessidade de você fazer do jeitinho que eu estou falando, nem do jeitinho dessa. Porque se você for procurar na internet, as cartas vão variar, as atas, aliás, elas vão variar muito. Mas assim, de forma especial, ela precisa ter essa estrutura que eu mencionei, né, aqui, né, anteriormente. Você viu aqui? Então, não pode deixar de ter, né, ter secretário para poder, com o nome, né, quem foi que está digitando. Ainda é necessário depois ter essa introdução por extenso, o nome dos participantes, quem é que vai redigir, quem vai se posicionar ali, né, falando à frente, né, do que está acontecendo na reunião, né, que é o relator da reunião. Depois colocar os itens que foi decidido e fazer os fechamentos e não tem nada mais para o momento, então essa reunião foi encerrada. Aí você pode até acrescentar algumas palavras, ou às vezes até a reunião tem até uma oração, às vezes para fechar alguma da reunião, uma ata da igreja, por exemplo, né, tem até uma oração para fechar, para depois você colocar a data e as pessoas assinarem, e aí tudo bem. E agora então é a sua vez. Imagine que você vai criar isso aqui numa folha separada para me entregar, né, entregar para mim, para outro professor do vespertino, quando nós retornarmos à aula. Você vai, olha como eu coloquei, imagine um evento do qual você fará uma reunião, então você redigirá uma ata da mesma. Você vai criar um momento, pensar numa polêmica, você vai criar uma reunião e você vai escrever essa reunião em forma de ata, como nós mencionamos aqui. E aí você vai então, né, colocar todos esses passos. Faça do seu jeito, pode fazer do seu jeito, mas tem que ter esses passos. Não precisa ser totalmente do jeito que eu falei ou do jeito que eu estou mencionando aqui. Certo, senhores? Qualquer coisa, vocês mandam no zap meu, né, pode mandar no meu particular, fazendo as perguntas, na hora que vocês estiverem redigindo, para tirarmos as dúvidas. Certo? Obrigada, beijo.